Se você se candidatou para a vaga X, você não foi contratado, você não foi selecionado, tem duas possibilidades aí de erro. Ou você se candidatou para uma vaga que você não tem capacidade, se candidatou para a vaga errada, ou tinha alguém mais capaz do que você, e aí você precisa melhorar a tua capacidade para poder conseguir ficar selecionado numa próxima. Ou você não tem as habilidades necessárias, a capacidade necessária, e você precisa se qualificar. Alguma coisa em você está fazendo com que você não fique com o teu emprego garantido. Indire, como é que eu vou fazer para resolver isso? É o que a gente vai tentar te dar umas dicas aqui para que você possa, em cima dessas dicas, se trabalhar e de repente conseguir sair desse cenário repetitivo de ir para as entrevistas, não procurar uma melhoria e não conseguir o teu trabalho, ok? Oi, gente, bem-vindos a mais um Cá Entre Nós. Nosso assunto de hoje é um assunto bem complexo, porque nem tem o nome desse assunto, mas eu decidi trazer aqui para conversar com vocês porque eu tenho me deparado com essa situação de uma forma frequente nos processos seletivos que eu tenho realizado ultimamente. O que é esse problema? A pessoa está participando de processos seletivos um atrás do outro, de forma repetitiva, entre 1 ano, 6 meses, até 2 anos, sem conseguir se alocar no mercado de trabalho e não faz mais nada, continua só buscando emprego, ou seja, a pessoa não consegue que alguém o sustente, né, algum familiar, algum amigo, algum avô, vó, sogro, sogra, o sustente, e nesse cenário, a pessoa só vai se candidatando para os empregos e continua recebendo recusas. Então, queria trazer para vocês, se você está nessa situação, desempregado, de forma repetitiva, você vai para as seleções, não é contratado e você não está fazendo nada, presta atenção nessa nossa conversa aqui de hoje, que de repente te ajuda. Para deixar bem claro o que a gente está querendo dizer com isso, com esse problema, o que é que a gente está chamando a atenção aqui? É que a maioria das pessoas que ficam num ciclo vicioso, vai para a entrevista, não consegue a vaga, se inscreve, manda o currículo, vai para a entrevista, não consegue a vaga, isso fica de forma repetitiva, 6 meses, 1 ano, 2 anos. O que eu quero saber e o que eu quero trabalhar com vocês é estimulá-los para que vocês quebrem esse ciclo. Então, o que é que você vai fazer para quebrar o ciclo, para você conseguir ir para uma entrevista e conseguir a vaga? Porque se você fica repetindo sempre a mesma coisa, o mesmo comportamento, você não vai conseguir se inserir nesse mercado de trabalho porque alguma coisa está sendo feita errada. Então, o que eu quero chamar a atenção? Que enquanto você vai encaminhando seus currículos, vai marcando as entrevistas e vai para as seleções, legal. Mas, paralelo a isso, você vai fazer o quê para se qualificar melhor, para entender onde é que está a tua falha, para saber o que mudar para, de fato, num outro processo seletivo, você conseguir errar menos e, de repente, ser contratado. É isso que a gente vai trabalhar agora. São essas dicas que nós vamos passar aqui para você, ok? Bom, aí você deve ter ficado aí se matutando. Rapaz, o que é que eu posso ficar fazendo? Eu já não tenho emprego, já estou sustentado por outra pessoa. E se eu não posso nem gastar, como é que eu vou poder melhorar alguma coisa? Mas vai. E a gente vai te ensinar isso aqui agora. E melhor, vai conseguir melhorar sem gastar. Melhorar o teu currículo e melhorar o teu perfil. E assim poder conseguir a tua vaga lá de emprego. Pega papel e caneta e anota aí as dicas que a gente vai te dar. Primeira dica, com certeza. Você não pode ficar parado. Isso que você está fazendo aí. Não procurando melhorar o currículo, achando que porque não tem dinheiro não tem como fazer nada. E também buscando entender onde é que você está errando na seleção. E quando alguém te perguntar na entrevista o que é que você está fazendo, né, como eu faço essa pergunta, você ficar sem entender nem o que responder.
Não faz isso, porque para quem está te selecionando, para quem está fazendo a entrevista, você passa a impressão de ser uma pessoa parada, de ser uma pessoa que não corre atrás, de ser uma pessoa que não busca melhorar. E isso não é bem-vindo no mercado de trabalho hoje. Então você tem que não ficar parado, porque passa essa imagem ruim, e também porque quando você fica parado, imagina, se você já não está trabalhando e fica parado 6 meses, 1 ano, 2 anos sem trabalhar, sem estudar, sem evoluir, você vai ficar ultrapassado pelos outros concorrentes que estão fazendo esse processo e vão, com certeza, ficar no teu lugar na vaga que você for disputar. Segundo passo, descobrir nas contratações. Isso não é uma tarefa fácil, mas você pode conversar de repente com uma pessoa, com outra ali, falar com o pessoal do RH e tentar descobrir o que foi em você que eles não gostaram ou que te prejudicou com a vaga, ou se eles não disserem para ti desse jeito, você pergunta: o que você acha que eu poderia melhorar para uma próxima vaga, para eu me candidatar noutra vez? E aí você tenta traçar isso, o que foi que balançou e que você te deixou fora, né? Você ficou fora dessa candidatura. Terceiro, procura ver com pessoas que você confia, de áreas diferentes, amigos, familiares, pessoas que você convive em outros ambientes. Procura ver com essas pessoas características suas, o que você poderia melhorar. Pergunta a elas: cara, o que tu acha que eu poderia melhorar como profissional? Que características minhas você acha que não são boas no mercado de trabalho? E seja sincero, não vá brigar com as pessoas estão te ajudando. Peça para elas serem o mais sincero possível. E vá anotando, anote tudo. Isso é informação para você melhorar. Quarto, você vai conversar com pessoas de empregos anteriores que você trabalhou no passado. Colega de trabalho, teu ex-chefe, pessoas que você teve contato no teu emprego anterior. O que é que nesse teu convívio com eles viam que você poderia melhorar. Também anota, né? Então aí você já depois vai poder fazer uma junção dessas perguntas que você fez e levantar um perfil seu de melhoria, de características suas que você vai poder trabalhar de forma a melhorar para se candidatar para o outro trabalho. Quinto, você mesmo se analise. Ponha seus pontos fortes para os seus pontos fracos. Faça um paralelo com o que você encontrou com essas entrevistas. Aí você vai ranquear algumas dessas características que são pontos positivos que você poderá colocar nas entrevistas como sendo pontos fortes para determinados empregos que você está procurando, e alguns pontos fracos que você identificou e fez um paralelo com as entrevistas, você elege aqueles que são mais importantes para você melhorar, para você mudar um pouco essas falhas, digamos assim. Como é que você pode evoluir nesse processo para que você, na sua próxima candidatura, já esteja com um perfil mais bem trabalhado. Sexto, faça uma análise do seu currículo. Uma análise não é você olhar se ele está digitado, não. Uma análise é você ler de fato o seu currículo, ver o que está bacana, o que está ultrapassado. Você botou no seu currículo que você fez curso de datilografia, misericórdia. Ninguém usa mais datilografia, né? Você colocou no seu currículo que você fala sânscrito. É lindo o sânscrito, mas se você não for precisar se não for uma vaga específica de sânscrito, misericórdia também, tire do seu currículo. Então, coloque aquilo que realmente é necessário, aquelas experiências válidas. Aí eu vou pedir para a Sara também colocar um cardzinho aqui, que a gente já fez um vídeo explicando especificamente sobre currículo. Aproveita, assiste esse vídeo, que vai te dar dicas de como você elaborar da melhor forma o teu currículo, como o mercado requer hoje em dia, de forma que o teu currículo não esteja ultrapassado, que o teu currículo esteja com os dados corretos. Então assiste lá o vídeo, eu não vou detalhar o currículo, já tem um vídeo feito especificamente para isso. Você assiste o vídeo e depois continua aqui com as nossas dicas. Combinado? Faz o teu perfil no LinkedIn. Indira, eu sei nem o que diabo é LinkedIn.
Vai botar lá no Google, do jeito que você entender que está escrito, mas eu vou pedir para a Sara, se puder, colocar aí um link para o LinkedIn. É um perfil, tipo como tem Facebook, Instagram, só que ele é voltado somente para o mercado de trabalho, vagas. Ninguém coloca lá, eu estou aqui na praia pegando um bronze. Não tem isso no LinkedIn. No LinkedIn tem você fazendo um curso, tem você falando de currículo, tem artigo. Ele é todo voltado para a empregabilidade. Então você tem que ter teu perfil lá. O teu perfil lá funciona como o teu currículo. Lá, inclusive, aparecem vagas de trabalho, aparecem cursos, dicas, muito legais. E aí já vou te dando a próxima dica. Lá no próprio LinkedIn, você pode solicitar para que uma pessoa que se candidata lá de forma gratuita, para que ele faça a análise do teu currículo no LinkedIn, o teu currículo do LinkedIn. Então você solicita uma pessoa que está lá, um profissional, vai fazer essa análise, vai te dar um feedback e você já vai ter um feedback de uma pessoa especializada na área que vai estar te ajudando a melhorar o teu currículo para a tua próxima entrevista. Até agora tu não gastaste nada, tá vendo? Próximo, procure cursos, palestras, seminários, tanto tem online como presencial. Onde é que eu procuro? Na internet. Na internet tem tudo. Você vai procurar isso de forma gratuita. Então tem muitos cursos hoje em dia, inclusive cursos por universidades. A USP e a FGV disponibilizam vários cursos gratuitos. Então, mas em dia eu vou fazer qualquer um? Não, né? Você vai fazer aqueles cursos que têm uma conexão com a vaga de trabalho ou com a área de trabalho que você quer atuar. Senão nós vamos cair naquela história lá, vou fazer sânscrito. Sei lá para que diabo tu vai querer fazer sânscrito, cristão. Vai fazer o que você precisa para melhorar teu perfil para a vaga de trabalho que você requer. Da mesma forma, você vai procurar também cursos, filmes, vídeos no YouTube, livros, podcasts que possam te dar dicas de aprendizado, mesmo que não tenha certificado e que não vai entrar para o teu currículo com certificado, mas aí ele vai te ajudar em termos de conhecimento a melhorar o teu perfil como profissional, de repente te ajudar a mudar um comportamento, tipo esses vídeos aqui que você está assistindo comigo. Então você vai procurar vídeos semelhantes, que são gratuitos, estão disponíveis em várias plataformas, e você vai melhorar o teu perfil como profissional. É um treinamento que você vai fazer. Ou seja, você vai procurar uma parte para melhorar o teu currículo, para você ter certificado e para você incrementar teu currículo, e outra parte você vai procurar, não vai se ater à necessidade de ter certificado, mas você vai procurar um aprendizado, você vai aumentar o teu conhecimento. Aí essa é com certeza uma que você não pode deixar de fazer nunca. Estude muito, leia muito, sempre. Mesmo depois que encontrou o emprego. Essa dica que eu vou dar, vocês vão achar que eu sou louca, mas funciona. Se inscreva para vários processos seletivos, inclusive processos seletivos que vocês não queiram ser aprovados. Dira agora eu não entendi. É isso mesmo. Você vai se inscrever para processos seletivos, inclusive e principalmente nesse primeiro momento, que é uma preparação para vagas que você não quer. Por quê? Porque como você já sabe que você não quer essa vaga, você vai participar do processo seletivo sem a pressão de querer ficar com a vaga. E você vai para o processo seletivo para treinamento. Igual como quando a gente vai fazer Enem, vestibular, a gente faz não sei quantos simulados. Então, você vai fazer simulados de seleção. Vários. Alguns para vagas que você não quer, alguns para vagas que você até quer, mas você vai indo como simulado. E aí você vai ter uma rotina de participação de processo seletivo que vai ficar tão natural para você que quando você for participar da seleção que você está querendo de fato, aquilo, o teu nervosismo, a ansiedade, aquilo que normalmente a gente demonstra, já vai estar mais bem trabalhado no teu organismo, assim como a gente prepara os jovens para fazer o Enem. Que a gente faz tanto simulado com eles, que quando eles vão fazer o Enem, eles já estão mais calmos, mais tranquilos, porque foram preparados para isso. Combinado? Outra dica, pare de se comparar com as outras pessoas. Nem se compare com amigos, nem se compare com familiares, pare de dar satisfação a familiares, a não ser o que está te sustentando. Mas tirando ele,
Não dê satisfação. Se a pessoa perguntar, mas tu vai fazer para isso? Não esqueça, não fique dando satisfação da sua vida, porque isso vai criando angústia em você, aí você vai ficando estressado, e isso vai prejudicando todo o processo. E você começa a ficar pensando de forma negativa. Então para de dar satisfação, vai fazendo a tua parte, dá o teu melhor, acreditando que vai dar certo. Mas dê o seu melhor, se você não der seu melhor, não vai funcionar. Então para de se comparar. E quando chegar no processo seletivo, no dia da seleção, que vão estar os concorrentes lá, também não se compara com eles. Porque se você começar a se comparar antes de começar o processo seletivo, ali ainda na sala da entrevista, você já perdeu. Não comece a se comparar com ninguém. A única pessoa que você tem que se comparar o tempo inteiro, você só tem uma pessoa que você tem que se comparar o tempo inteiro e passar o tempo todo querendo melhorar, se comparando com essa pessoa. Você sabe quem é? Não é você mesmo. Todo dia você tem que estar buscando estar melhor do que você estava ontem. Bote isso na cabeça, é a única pessoa que você tem que se comparar. Aí vai uma dica que eu normalmente dou para os meus mentorandos. Procura ser voluntário. Não precisa ser voluntário trabalhando todo dia, não. Trabalhe um dia na semana, 2 dias na semana. Mas procura ser voluntário de alguma ONG, né? Um IPRED da vida, um hospital da criança, um hospital do câncer. Procura ser voluntário em alguma área que tenha afinidade com a área que você quer trabalhar, porque esse voluntário, ele além de fazer com que você não fique parado, você fica trabalhando na tua função e você continua fazendo uma prática, você acaba absorvendo outros conhecimentos, porque a gente sempre está aprendendo com alguém, alguma coisa, você amplia o teu network e ainda de quebra, quando você está como voluntário, isso pesa positivamente no teu currículo, tá bom? Também não vai adiantar você ser voluntário e ser um péssimo voluntário, porque na hora que ele ligar lá para checar, a pessoa vai dizer, não, ele é voluntário, mas quase nunca vem, vive faltando, aí é melhor você não ir. Claro, eu não poderia deixar de dizer isso, planeje sua carreira, porque se você não planeja sua carreira, se você não planeja o que você quer da sua vida, se você não planeja onde você quer chegar, aí qualquer caminho dá certo, não é verdade? Aí vamos para aquela história da Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer estrada que você pegar vai servir para você, porque você vai chegar em qualquer lugar. Mas não é isso que você quer, não é verdade? Então, planeje sua carreira. Uma dica que eu vou dar para vocês, e eu sei que a maioria de vocês não vai gostar dessa dica, mas acredite que ela é bem importante. Não procure o emprego ideal. Nesse momento, não. Esse emprego ideal, ele vai estar lá no teu planejamento da carreira. Mas agora, você não está procurando o emprego ideal. O que você está procurando? Entrar no mercado de trabalho. Então, mesmo que ele não seja o emprego ideal, mas se é um emprego que ele pode te dar uma abertura, um trampolim para que você consiga se direcionar para a área que você quer caminhar, para o teu futuro emprego ideal, entre. Pegue. Na hora, se você fica o tempo todo só querendo um emprego ideal, acredite que ele não vai vir desse jeito. Então, não busque o emprego ideal. Nesse momento, o que você está buscando é se inserir no mercado de trabalho, numa área alinhada com a área que você quer atuar. E eu vou aproveitar para contar uma historinha para vocês, para que isso fique bem claro aí na cabeça de vocês. Sobre 2 ex-orientandos meus, os 2 da mesma área, eles atuavam na área de engenharia, estavam se formando na área de engenharia. Um deles estava empregado, perdeu o emprego e não conseguiu se alocar novamente. E o outro estava empregado e pediu demissão, porque a área que ele estava empregado não era a área que ele gostaria de atuar. Não estamos falando do emprego, estamos falando da área. Ele estava muito bem empregado, ia seguir um plano de carreira e tudo, mas para uma área que não era a área que ele se via trabalhando. Então ele pediu demissão.
E, inclusive, os colegas todos disseram que ele era louco, porque pedir demissão naquele momento, onde estava super difícil um emprego na área de engenharia, ele era louco. Mas ele preferiu assim. Ele disse, eu prefiro assim, porque a hora de eu pedir demissão é agora, que eu ainda estou estudante, para eu poder ter a chance de eu tentar buscar me realocar na área que de fato eu quero trabalhar. E aí a gente foi trabalhar essa orientação desses dois jovens, os dois demitidos, um demitido e um que pediu demissão. E os dois estavam indo para a mesma área. Todos os dois queriam trabalhar numa área de energia renovável. E os dois com um perfil muito bacana, currículos legais, perfil que eu falo, perfil técnico, tá? Perfil técnico bacana, currículos legais. Aí vamos para as habilidades comportamentais. Um que pediu demissão, que queria ir para a área específica, sabia onde queria chegar, tinha um plano de carreira desenhado na cabeça dele, sabia o rumo. Era uma pessoa que determinada, focada, com flexibilidade, uma pessoa fácil de se lidar, né? E sem muitas exigências. Ele era muito exigente com ele mesmo, mas sem muitas exigências no sentido assim, ele tinha sido estagiário de às vezes precisar limpar lá a sala que ele trabalhava e ele limpava e não reclamava, enfim, desses que é pau para toda obra. O outro, que foi demitido não porque ele era mau funcionário, ele foi demitido porque encerrou o período dele de contratação, ele estava contratado como trainee, encerrou, não podia renovar, foi demitido. E como ele tinha sido trainee, e esse trainee tinha sido uma multinacional, e a remuneração de um trainee na multinacional é um valor legal, ele só queria agora ser contratado, já mas não como trainee, já como quase que profissional, que estava se formando, num padrão acima do que ele já estava, que seria o lógico, mas o mercado não estava naquele momento, naquele cenário, o mercado estava em queda e não em ascensão. Então ele teve muitas oportunidades, inclusive oportunidades de ir para a entrevista, porque entrou no processo e passou nas etapas, e ele não foi, porque quando viu qual era o salário, quando viu como era, não era o que ele queria, né? E alguns processos ele nem participou, mesmo a gente dizendo para ele participar. Enfim, mas foi uma decisão dele, né? Já o outro, participando de tudo, participava e dava certo, não dava certo, dava certo uma parte, no final não finalizava, enfim. Quando foi já para encerrar o ano, os dois participaram de um processo seletivo juntos. Nesse processo seletivo que eles participaram, não era uma vaga só, eram várias vagas. E nesse processo, essas várias vagas eram num processo só, onde tinha a dinâmica, os currículos e tal, eram vagas, várias vagas, mas num processo seletivo só, e alguns níveis, mas todos dentro de uma mesma área, que era a área que eles queriam atuar, de energia renovável. O que aconteceu? Quando eles foram passando as etapas, foram passando, aí chegou lá numa etapa X, aí começou a se distribuir as vagas, certo? Ou seja, os candidatos tais e tais vão para a sala tal porque estão se candidatando para a vaga tal. E assim foi. Foram separando as vagas. E, na verdade, quando o candidato se inscrevia, ele não dizia, ele até botava quais eram as vagas que ele preferia, mas eles não consideravam muito aquilo. As escolhas, os encaminhamentos para as salas não foi pelo que a pessoa pediu, foi pelo que a pessoa foi avaliado. Em cima daquelas avaliações das várias etapas que eles participaram, a empresa indicou os perfis deles para o que eles entenderam que eles se encaixavam. E aí, esse aluno, esse orientando que tinha sido trainee, tinha sido demitido e tudo, foi indicado para uma sala e o outro menino foi indicado para a mesma sala que ele. Foram indicados os dois para a mesma sala. Quando chegaram lá, eles identificaram que a vaga
era uma vaga mais simples, de um dos níveis mais simples dentro da empresa, que também era multinacional, mas era quase como se o cara que era trainee, como se ele estivesse entrando em outro processo de trainee. Mais ou menos isso, né? Como se ele estivesse entrando em outro processo de trainee. Só que, neste processo, nesta qualificação, ainda na cabeça dele era abaixo do que o que ele já tinha estado. E o salário era menor, tá? Aí, quando ele viu isso, ele já ficou meio assim, e aí foi embora, não continuou o processo seletivo. O outro rapaz ficou, continuou o processo seletivo, passou todas as etapas e foi um dos recrutados para essa vaga. E aí depois, quando ele foi para a sala de aula, a gente conversando, já junto com esse outro que desistiu, o outro disse assim, cara, tu é muito burro, tu vai ficar, tu não tá vendo que tu tá sendo explorado, tu praticamente tá se formando. Eles se formavam, isso era mais ou menos no meio do ano, eles se formavam no final do ano. Tu já tá quase se formando, tu tem que se valorizar, tu isso, tu aquilo, aquilo outro. Enfim, aí o cara olhou e disse assim, cara, é o seguinte, eu entendo você, eu entendo que você estava como trainee, que você agora entende que tem que estar no nível mais alto, eu te respeito, mas eu quero que você também me entenda, eu tenho um foco, eu quero trabalhar numa empresa como essa, na área de energia renovável, e eu quero galgar, chegar no nível de no futuro ser um CEO. E para isso eu já entendi que eu tenho que começar de baixo. Então, se tivessem me dado uma vaga para eu ser o ajudante do ajudante, do ajudante do trainee, eu tinha entrado. Porque para mim agora o que é importante é que eu consiga entrar nessa empresa, porque esta é a empresa que eu sempre quis trabalhar. Então, para mim, não me importa se eu vou entrar como trainee, ajudante do ajudante, ajudante do ajudante do trainee, eu vou entrar. Dentro dela, eu vou fazer minha carreira, porque eles têm plano de carreira. E é meu objetivo. Aí o cara fez criticou lá ele e tal, não sei o quê. Enfim, tipo, fez uma chacota e continuou a vida dele. E o rapazinho lá entrou pro programa de trainee. Fim da história hoje. Essa história que eu estou contando para vocês deve fazer mais ou menos uns 8 anos. O rapaz que era o trainee, que tinha que se valorizar, aquela história toda, né? Que não quis, hoje ele está trabalhando numa construtora aqui em Fortaleza, tá bem, tá ganhando um salário de engenheiro, não é um multinacional, um salário de engenheiro, e não sei como vai ser o crescimento dele lá dentro, né? Ele continua no mesmo cargo que ele conseguiu, acho que quase um ano depois desse período de seleção. Ele não cresceu dentro da empresa, continua no mesmo cargo. Este outro que entrou lá como função, tipo um trainee, nessa multinacional, ele já está no terceiro país, acho que é no terceiro ou quarto país. E agora, ele já está num cargo esqueci até o nome agora, mas é como se fosse, eles têm tipo uns CEOs, que são uns CEOs de operação regional, como se fosse assim, eles são regionais, não são os CEOs mundiais, digamos assim, são os regionais, né? Então ele é como se fosse hoje o braço direito desse CEO regional, né? Num país ali pela região do Oriente Médio, que é onde essa empresa, que é uma empresa alemã, tem como é que eles chamam? Uma planta. Uma planta é como se fosse um braço da empresa. Não lembro qual é o país no Oriente Médio. Enfim, já é o terceiro país ou quarto país que ele está. Já esteve na Alemanha, já esteve na Inglaterra e agora está lá. Muito bem, obrigado, com um plano de carreira. Tomorto de feliz. Faz uns 8 anos mais ou menos. Aí, no ponto de vista de vocês, qual dos dois tomou a atitude correta? Qual dos dois vocês acham que provavelmente vai crescer mais e vai conseguir o que queria? Desses dois. No meu ponto de vista, é o rapaz lá que entrou como o trainee.
que tinha uma meta, que sabia onde queria chegar e que para ele o importante naquele momento era entrar. Depois ele fazia carreira lá dentro, como está fazendo. Eu acredito que daqui a mais 8 anos ele vai estar onde ele queria mesmo, sendo um CEO aí a nível, sei lá, internacional. Então, gente, a minha mensagem para vocês é essa. Façam um plano de carreira de vocês, invistam, comecem por baixo, não tenham vergonha, não tenham medo de fazer uma função ou outra. Eu fui trainee do Grupo AOC, eu manobrei carro, eu limpei banheiro, fui camareira, nunca me tirou pedaço. Foi um grande aprendizado, porque na gestão japonesa, para você ser um gerente, você tem que conhecer todas as funções, conhecer na prática, fazendo, né? Diferente da gestão ocidental. Então, minhas dicas são essas que eu deixei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu quis trazer porque eu estou notando muito jovem perdido nos processos seletivos que eu estou fazendo e estava me deixando muito mal, muito preocupada. E eu espero que com esse nosso vídeo, de repente, a gente possa ajudar alguns de vocês aí a rever a posição, a postura de vocês no mercado de trabalho. É claro que eu tenho que deixar aqui minhas dicas de filmes e de livro. De livro vai ficar aqui como dica um livro que chama Quem Mexeu no Meu Hambúrguer. Ele trata de Seis Sigma, é uma historinha fictícia, ele deve estar na faixa dos R$40 na Amazon e é bem gostoso de ler, pequenininho e super vale, tem tudo a ver com o que a gente está abordando aqui. É a história de 2 amigos, um que deu certo e outro que não. E eles vão conversar sobre isso, o que foi que um fez de certo e o que foi que o outro fez de errado. E os filmes, eu vou deixar 3 dicas. Teve alguns filmes que quando eu falei sobre os currículos, também se aplicam aqui. Mas para que eu não repita, eu vou dar outros filmes diferentes dos que a gente abordou no vídeo dos currículos, tá bem? Bom, o primeiro filme é De Porta em Porta. É um filme maravilhoso, é um filme baseado em fatos reais. Sobre a história de um menino especial, de um jovem especial, que se tornou o maior vendedor da empresa que ele entrou para trabalhar. É uma história muito legal, vale demais vocês assistirem. Os outros 2 filmes que a gente vai indicar, um deles eu até já devo ter indicado aqui num dos posts, que chamam O Senhor Estagiário. Ele conta a história de um funcionário que, na verdade, ele já está aposentado e ele entra numa empresa para ser tipo um estagiário. Ele não se envergonha de entrar como um estagiário e ele acaba ensinando e também aprendendo muitas coisas dentro dessa empresa. E o outro também é sobre estagiário, chama Os Estagiários. Esse é um filme baseado no Google, né? E são 2 pessoas mais velhas que se candidatam para ser estagiários do Google, sofrem meio que um bullying com a galera mais jovem, mais high-tech e tal, e aí eles acabam ficando num grupo dos que foram excluídos, e nesse grupo dos que foram excluídos, acaba que cada um deles tem uma competência que, quando a gente junta, quem trabalha em equipe sabe que é assim que funciona, acaba funcionando bem, bem legal. Eles aprendem a trabalhar em equipe. Enfim, então eu acho que esses 3 filmes são bem bacanas, são bem diferentes um do outro, são filmes que se complementam e fica aí a dica que pode estar ajudando vocês a se trabalharem melhor para o mercado de trabalho. Espero que tenham gostado e até a próxima.